Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Barfi. Hoje nós vamos estudar língua portuguesa, leitura e interpretação com os textos Tupi e os jogos dos povos indígenas. Vem comigo! Roda de conversa. A nossa língua é composta por palavras de várias origens e uma boa parte é de origem indígena. Vamos conversar sobre essas palavras que herdamos do primeiro povo que aqui viveu? Conte para os amigos da turma o que você pensa sobre isso. Então, nessa roda de conversa, né, nós sabemos que o, o povo brasileiro, a nossa origem, é de diversos povos do mundo, né, que vieram para essa terra nova lá no início da colonização. E aí pessoas se conheceram e foram dando origem ao que nós somos hoje, ao povo brasileiro, né? Então, o Brasil ele é a união de todas as raças. Nós temos aqui pessoas que têm origem na raça indígena, aí misturou o índio com o negro, aí o negro com o branco com o índio, e aí deu origem a essa multiforme diversidade de pessoas, de raça, né? Nós não temos uma característica única como oriental. A gente olha para o oriental, ele é todo mundo parecido, com o mesmo tom de pele, mesmo tipo de cabelo, com o olho rasgado. O povo brasileiro não. O brasileiro pode ser branco, o brasileiro pode ser negro, o brasileiro pode ser índio misturado com negro, negro misturado com branco, branco misturado com índio, e é o que nós chamamos de miscigenação. E nessa aula de hoje, nós estamos falando do Dia do Índio, que é comemorado no dia 19 de abril. Então, vamos aprender e conversar um pouco mais a respeito dos nossos primeiros habitantes aqui no Brasil, os índios, que na verdade deram esse nome de índio, mas eles eram os nativos da terra na época, né? Penso eu que o nome índio foi dado porque Cabral, quando aportou aqui e viu os índios, né, os nativos, imaginou que estivesse nas Índias, né? Por isso que ele deve ter nomeado lá os hindus, os índios, ok? Então, vamos continuar o nosso estudo e o nosso bate-papo. Vamos lá? Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. E o índio vai falar: jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, é tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty, é tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu. Todo mundo tem um pouco de índio
Então, pessoal, após a gente ouvir a letra, a canção Tupi, vamos conversar sobre o texto. Vocês vão pegar o texto que vocês receberam, vão ler com atenção e vão responder às perguntas que estão sendo colocadas aqui, ok? Pergunta 1. A letra da canção diz: todo mundo tem um pouco de índio. Por qual motivo o texto afirma isso? Nós já conversamos sobre isso no início dessa aula. Então, se você voltar o vídeo um pouquinho antes do texto, lá na apresentação, no slide, nós já conversamos com vocês com relação a essa pergunta aqui. Pergunta 2. No trecho, o índio andou pelo Brasil, deu nome para o mundo que ele viu. A quem se refere a palavra destacada? A palavra destacada aqui, pessoal, é a palavra que está com uma escrita mais escura, que é chamada em negrito, tá? Ele está perguntando, essa palavra destacada aqui, ele está se referindo a quem? A qual pessoa? Ok? Pergunta 3. Em qual dos trechos do texto apresentados abaixo você percebe a ideia de continuidade? Marque com o X. Então, vocês vão marcar com o X aqui qual dessas três frases, né, dá a ideia de continuidade. Na pergunta 4, agora leia novamente o texto e em seguida complete. Vocês então vão ler o texto de novo e vão responder a pergunta 4. Cada estrofe do texto possui uma quantidade de versos e também o texto está organizado em quantidades de estrofes. Nós já falamos isso em aula anterior, tá? Na pergunta 5, no trecho, se o índio deu nome tá dado, se o índio falou tá falado, as palavras destacadas indicam qual tipo de uso de nossa língua? Em quais situações utilizamos? Então, essa palavra tá aqui indica um uso na nossa língua, quando nós falamos, quando nós conversamos, né? E em qual situação nós utilizamos essa palavra tá? Pensa que é uma palavra muito usada por nós hoje, no nosso dia a dia. Vamos continuar? Então, todo texto que nós lemos, que ele é escrito, né, de forma escrita, ele tem os sinais de pontuação. E para que servem os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação, ele tem algumas funções. Uma delas é dar a entonação, né, e o ritmo da leitura. Outra delas é o entendimento do que você está lendo. Se você lê um texto sem respeitar os sinais de pontuação, o texto fica solto, você não consegue entender o que está acontecendo ali. Então, nos próximos textos que nós fizermos a leitura, eu oriento a vocês a acompanhar a leitura e prestar atenção na entonação do professor e na cadência da leitura do professor, para que vocês consigam entender e identificar os sinais de pontuação e interpretar o que cada um ali está te informando, ok? No texto, temos o uso do sinal de pontuação chamado interrogação. Você sabe quando ele deve ser usado? Quem sabe o que é? A interrogação indica uma pergunta, pessoal. O que, onde, porquê, quem, quando, como, qual o seu nome. Então, a interrogação é interpretada por esse símbolo aqui desenhado na folha, né? Por esse sinal, tá? Então, toda vez que vocês forem ler um texto, procure
observar aquele sinal de pontuação que está ali no texto. Ao longo do ano, né, ao longo do período que nós estamos, a gente vai estudar a função de cada sinal desse. Então, nós já sabemos também que a interrogação ela é usada quando nós fazemos uma pergunta. Então, quando você for escrever o seu texto e quiser fazer um diálogo e fazer uma pergunta no texto, você vai usar esse sinal de pontuação, ok? Vamos prosseguir. Vem comigo. Partindo para as nossas atividades, brincando com letras e palavras, nesse diagrama apresentado, vamos procurar as palavras de origem indígenas presentes no texto. Caju, jabuticaba, chocalho, arara, pipoca e abacaxi. Elas estão todas dentro do caça-palavras. Vocês prestem atenção também que eu li a pergunta, mas não fiz a leitura em forma de pergunta, ok? Então, agora eu vou fazer essa leitura em forma de pergunta. Vocês voltem um pouquinho o vídeo e observem na hora da minha fala lá antes de eu ler a pergunta agora nesse momento para vocês perceberem a diferença. Então, anotem no seu caderno se você percebeu a diferença na minha voz ou não, ok? Vamos então reler o enunciado. Vamos encontrar algumas das palavras de origem indígenas presentes no texto. Se vocês perceberem, essa leitura que eu fiz agora, ela está apresentada diferente da leitura que eu fiz no primeiro momento. Ok? Identifique e escreva no seu caderno que diferença você percebeu. Ok, pessoal? É uma atividade extra. Na atividade 2, vamos brincar com as rimas. Basta enumerar os versos que rimam. Então, mais uma vez, pessoal, eu estou fazendo a leitura proposital de maneira que vocês consigam identificar se eu estou lendo de maneira que eu estou fazendo uma pergunta ou não. Agora eu vou refazer a leitura da atividade número 2 da maneira correta. Agora vamos brincar com as rimas. Basta enumerar os versos que rimam. Perceberam a diferença na leitura, pessoal? Então, quando nós estivermos lendo, se nós não respeitarmos a pontuação, né? Aqui tem o ponto, que indica aqui o final de uma oração, de uma frase. E aqui tem o ponto de interrogação, que indica uma pergunta. Ok? Interrogação, interrogar, perguntar, questionar, todas essas palavras são sinônimos. Ok? Interrogar, questionar, perguntar, todas elas são sinônimas. Nós estamos vendo aqui a caixinha de texto 1, a caixinha de texto 2 e a caixinha de texto 3. Né? Vocês vão relacionar aqui ao lado, aonde que vocês vão relacionar o 1, e aonde vocês vão relacionar o 2, e aonde vocês vão relacionar o 3. Né? Vão fazer a leitura e vão lá ver aonde está relacionado aqui o número. Na número 3, agora é com você. Crie versos que formem a rima. Então, nós temos ali na caixinha, se o índio chocalhou, tá chocalhado. Na segunda caixinha, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba. Vocês vão criar embaixo os versos que formem uma rima com o texto que está sendo apresentado. Ok? Vamos lá. Os jogos dos povos indígenas. No Brasil, o índio também pratica esporte. Hoje, 450 mil indígenas integrantes de 230 povos
que falam 180 línguas estão distribuídos por praticamente todo o país. E isso não significa que todos eles tenham a mesma cultura e sigam os mesmos rituais. Cada etnia conta com vivências como a prática de esportes, além de manifestações, costumes, habilidades tecnológicas, organizações sociais, crenças, ritos e espiritualidades. Os jogos dos povos indígenas possuem 10 modalidades praticadas no interior das aldeias. O importante não é competir e sim celebrar. O calendário de jogos inclui 8 modalidades indígenas e 2 que não são: competições de canoagem, arco e flecha, cabo de força, arremesso de lança, corridas de 100 metros, corrida de fundo, corrida de tora e natação travessia. Lideram as competições na arena dos jogos, que é montada pela organização do evento dentro do Jardim Botânico, na comunidade Sucuri, na capital mato-grossense. O futebol masculino e o futebol feminino completam a lista como esportes não indígenas. Arco e flecha. A prova é individual. Cada competidor tem direito a 3 tiros. O alvo tem o desenho de um peixe. A distância entre o alvo e a posição do arqueiro é de aproximadamente 30 metros. Canoagem. A prova é realizada em duplas. O vencedor é identificado pela arbitragem a partir da passagem da ponta da proa da canoa na linha demarcatória. Corrida de tora. Prova válida apenas para atletas do sexo masculino. A competição é dirigida e observada por pelo menos 5 juízes neutros. Cada etnia forma uma equipe com 10 atletas corredores e mais 3 reservas. Os competidores têm de dar 2 voltas na pista dentro da arena. Caso haja empate na segunda largada, há a terceira largada. Cabo de força. Podem ser inscritas no máximo 2 equipes por delegação indígena, uma masculina, outra feminina. O time é composto por 10 atletas e 2 reservas. Na disputa, será aplicado o sistema de eliminatória, simples e em todas as fases até chegar a uma equipe vencedora. Paralelo aos jogos realizados durante 10 dias de evento, acontecem demonstrações tradicionais e exposição de artesanato. Um fórum de debates com rodadas de discussões sobre a questão indígena também faz parte da programação do evento, que conta com a participação de milhares de guerreiros indígenas, representantes de 48 etnias nacionais. Antes da nossa roda de conversa, pessoal, nós podemos ver ali nas modalidades, né, dos jogos indígenas, que uma que a gente já brincou até lá na aula de educação física, na escola, é o cabo de guerra, que a gente usa como diversão e brincadeira, e na verdade é um jogo indígena. Para quem não sabia, né, toma conhecimento agora, hoje nessa aula, que o cabo de guerra, aquela brincadeira que nós costumamos a fazer quando criança, ele é um jogo esportivo indígena, provavelmente criado por eles. Roda de conversa. Aproveitando que esse ano tem Olimpíada, que será em Tóquio, no Japão, converse sobre as modalidades esportivas herdadas dos índios, os povos originários e que hoje existem nas Olimpíadas. Para aprofundar o assunto, utilize o QR Code ao lado e conheça um pouco mais sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Então, pessoal, eu coloquei o link do código do QR Code, né, lá no grupo, na aula do Google Sala de Aula, lá no nosso grupo do WhatsApp, também coloquei o link para vocês conseguirem responder e entender um pouco mais sobre os jogos indígenas.
Bem, quando se trata aqui das Olimpíadas, né, como eu já havia falado com vocês, o jogo de Tóquio, no Japão, teria acontecido ano passado, né? Por conta da pandemia, ele foi cancelado e provavelmente será realizado esse ano, em 2021, com todas as restrições que a pandemia impõe, né? Com todas as restrições de segurança, né, pessoal? Então, também a gente pode perceber que os índios praticam esporte. Ele tem as festas deles, né? Eles têm um modo de vida, de cultura. Na leitura também a gente pode perceber que cada etnia tem a sua própria linguagem, o seu próprio idioma falado, né? Se não tivesse acontecido a colonização brasileira, né, pelos europeus, muito provavelmente nós seríamos um povo de totalidade indígena, né, de uma raça única. Apesar de que o indígena, se a gente vê dentro das etnias, eles não são um conjunto único, né? Nós podemos perceber que tem diversas etnias. Aqui nos jogos indígenas, são 48 etnias diferentes de tipos de índio. Então, um povo único, né, com as mesmas características, mesmo ele tendo as mesmas características, como os índios, como os orientais, eles têm as suas divisões dentro da sua sociedade. Vamos prosseguir com nossos estudos. Dando seguimento, vamos conversar sobre o texto, né? Na pergunta 1, ele está lhe perguntando qual é a finalidade do texto. Na pergunta 2, o texto informa que duas modalidades dos jogos não são indígenas. Quais são elas? Na pergunta 3, qual das modalidades dos jogos indígenas a mulher não pode participar? Qual a sua hipótese para a não participação da mulher? Então, na pergunta 3, quando ele pergunta a sua hipótese, qual a sua opinião? Na sua opinião, por que a mulher não pode participar dessa modalidade específica dos jogos indígenas? Pergunta 4. Das modalidades, existem as realizadas coletivamente, em dupla e a individual. Complete o quadro abaixo conforme a sua organização. Então, vocês vão completar esses quadros abaixo conforme a organização das modalidades. 5. A pergunta 5 é uma pergunta de múltipla escolha, né? Pergunta de múltipla escolha, você lê o enunciado e escolhe a resposta certa e marca. No trecho do texto que diz o importante não é competir e sim celebrar, o que podemos concluir com isso é... Então, nós temos 4 opções de resposta. A primeira opção, para os indígenas, os povos servem para premiar a tribo mais forte. A opção 2, as tribos são incentivadas a competir para ganhar medalhas. A opção 3, o que os indígenas mais fortes sempre ganham as disputas. Pergunta 4, o que os indígenas usam para comemorar. Então, você vai prestar atenção no enunciado e escolher a melhor opção que se encaixa, a opção correta. Pessoal, só tem uma opção correta e eu vou dar uma dica para vocês. Em pergunta de múltipla escolha, principalmente nas provas do município do Rio, além da prova de escrita em língua portuguesa, vocês cuidado, porque muitas das vezes eles colocam dentro dessas 4 opções uma questão, uma resposta que parece a correta, mas não é. Isso eles fazem nas atividades, na prova de língua portuguesa, de matemática, de história, de ciência. Em todas as provas, tem aquele professor, né, que ele sempre coloca uma resposta que parece a correta, que também vai casar com a maneira que você fez correta. Às vezes você faz lá um exemplo de matemática,
Você faz uma conta e a conta é de adição, e ela tem lá a reserva. E aí você não soma a reserva e aquela resposta está lá, você achou que está certa, aí na hora de marcar, ela aparece lá nas 4 opções. Só que ela está errada porque você esqueceu de somar a reserva. E você achou que acertou lá porque você encontrou a resposta ali nas opções. Então, tem que prestar atenção, tem que ter cuidado com essas que eu chamo de pegadinhas de prova, ok? Cuidado com a pegadinha de prova, porque muitas vezes aquela opção ali parece a correta, mas na verdade não é. É apenas para confundir e para saber se você realmente sabe responder e aprendeu aquela matéria. Então, pessoal, para finalizar os nossos estudos de hoje, né? Hoje, dia 19 de abril, é comemorado no Brasil o Dia do Índio, né? Apesar de ser aula de língua portuguesa, nós também aprendemos um pouco de história dentro da aula de língua portuguesa. Aqui, finalizando, nós temos aqui uma imagem, né? Uma imagem de um índio tocando um instrumento musical feito por ele mesmo. E também temos o link da canção que nós colocamos lá no início, Tu, Tu, Tupi. Quem quiser ver o vídeo e relembrar a música, o link do YouTube está aqui presente nessa aula, vocês podem acessá-los, ok? Então fiquem bem, usem máscara, se cuidem. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Fiquem em paz.